Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Como que você se informa? Porque hoje a mídia tá difícil, né? A maioria da mídia mainstream brasileira, elas não querem informar o público, elas querem Não quer. manipular, né, as pessoas, né? Então, Tem ordem pra não passar o que acontece na Ucrânia, na verdade, né? Tem ordem pra que isso. coisas que eles estão escondendo que acontecem lá na Ucrânia? Que o exército ucraniano foi estraçalhado. Foi estraçalhado? Foi. Isso não há dúvida disso. Ontem eu estava assistindo, saiu um vídeo do Scott Ritter, e ele falou que a artilharia ucraniana, nos primeiros dias, ela até tinha uma certa eficácia, mas depois ela foi destruída. O Monark, eu vou dizer uma coisa para você. A situação da Ucrânia é como um paciente que tomou um tiro aquela veia aorta. Não sei se a aorta eu sempre confundo, a aorta é veia ou artéria? O pessoal do comentário Eu acho que é uma artéria, não sei. eu não sei, se tem que seja então artéria, mas depois o pessoal dos comentários vai me massacrar, mas tudo bem. É aquele cara que tomou um tiro e você dá um monte de bolsa de sangue para ele, está colocando bolsa de sangue, mas a hemorragia interna que ele tem é tão grande, que ele vai acabar morrendo de infecção generalizada. Não tem como. Ou ele vai morrer de choque hipovolêmico ou de infecção generalizada. A situação da Ucrânia com perda de armamento foi tão grande que não há o que possa ser feito. Por que aí você fala, de onde você está tirando isso, Robinson? É muito simples, eu provo para você por A mais B. Já se enfiou quase 3 bilhões de dólares lá em armamentos, foram 17 mísseis anticarro, e recentemente foi veiculado dentro da Ucrânia que os russos tomaram 40 cidades no sul do país, ou seja, tudo que está se jogando em termos de armamento lá não está mais resolvendo o problema. Eu vi que recentemente os Estados Unidos estão, acho que 700 milhões de dólares em armamento lá, e aí depois a Rússia foi lá e bombardeou o armazém, eu vi um negócio desse. A maior parte não está chegando, são vários fatores aí. Primeiro, né? Uma parte não chega. A Rússia está destruindo os depósitos e as redes ferroviárias. Isso que eu estou falando, gente, não é torcer por A ou por B, é análise militar. Eu falo sempre, eu não dou palpite, é análise. A gente pega os fatos, né, e analisa por A mais B. O exército ucraniano está combatendo bem? Eu não tenho dúvida disso. É um excelente exército, combatem muito bem, só que o rolo compressor que a Rússia jogou contra eles não tinha condições. Aí, o que acontece? O armamento está sendo mandado para lá. Uma parte não chega, outra parte chega e é destruída, uma parte é desviada no meio do caminho, porque existe muita corrupção na Ucrânia, tá? E o que chega é aquilo, você tem que torcer para dar certo. E outra coisa também, você envia arma anticarro, tanto o Javelin quanto o Lau-77, o Anlos, essas armas aí, o Panzerfaust, são armas defensivas. Você consegue fazer uma defesa boa com elas, só que não se ganha guerra fazendo defensiva. Dado o fato de que o exército da Ucrânia perdeu boa parte da artilharia de campanha deles, é duvidoso que eles consigam fazer contraofensivas a nível brigada para retomar as posições que estão na mão da Rússia. O que é nível brigada? Brigada é uma grande unidade, geralmente comandada por um general de 2 estrelas, que tem 3 batalhões de infantaria, um grupo de artilharia, uma companhia de reconhecimento, uma companhia blindada, né? Mais elementos de comunicação, logística, uma grande unidade. Seria mais ou menos de 3 a 5 mil homens. A Ucrânia não tem mais... A gente não viu mais, faz semanas que eu não vejo, nenhum movimento das brigadas ucranianas. Não conseguem movimentar isso no terreno. Pode crer. Eu vi que a Rússia estava tentando atacar Kiev, dominar Kiev, mas eles não conseguiram. A gente não sabe o que é isso, né? Como assim? Vamos lá. Tem um cara nos Estados Unidos chamado Phil Giraldi. Esse cara, ele foi CIA, né? CIA. Durante muito tempo, ele era oficial de inteligência da CIA. Ele deu uma entrevista essa semana, acho que foi 2 dias, no canal do Jude Napolitano, um canal muito bacana, um canal que nem o teu, assim, sabe, que toca na ferida. E o Jude perguntou para ele, né, como é que são as análises de inteligência na Ucrânia, inteligência e espionagem, tá, gente? Então ele falou que a maior dificuldade que eles têm, que os oficiais de inteligência têm, é adivinhar as intenções do exército Putin, tanto da liderança quanto do escalão militar. E essa é realmente, esse é o ouro da inteligência. Saber o que o seu inimigo quer, né? Exatamente o que ele quer. A gente não sabe, não tem como dizer se ele queria mesmo Kiev. Se ele queria, ele se deu mal, se era esse o plano.
se era esse o plano. Então, é que a minha impressão de leigo, que tá vendo as notícias aí, é que ele achou que entrar na Ucrânia ia ser tipo uma passeata militar, sabe? Ele ia chegar, mostrar força, e a Ucrânia ia Pode ser. baixar a cabeça, entendeu? É possível. E aí aconteceu que eles tiveram uma reação bem mais feroz do que eles esperavam, e o mundo inteiro fez embargo econômico na Rússia. Não, o mundo inteiro não. 54 países ficaram de fora. Ah, sim, mas o Ocidente, vamos dizer assim. Ah, sim. Mas é o mesmo Ocidente que ameaça o Brasil. Eu não sei se vai contar tanto, não. O problema, Monarca, é o seguinte, vamos lá. Se a intenção dele era tomar Kiev, então eu acho que ele se deu mal. Mas eu não sei se era esse. A impressão que eu tenho, porque o grosso do exército ucraniano tá ali no Donbass. Ali, Kramatorsk, Slaviansk, essas cidades aí, no leste. Então há quem diga que o Putin fez um ataque diversionário em Kiev, como vocês quiserem aí, e para tentar atrair o resto do exército ucraniano para lá. Entendi, pra meio que defender a capital, né? Exatamente. Há quem diga que a estratégia dele é isso, eu não sei. Eu não tenho como dizer. Se você falar para mim... ninguém sabe, eu acho, né? Eu não sei, eu não sei dizer. Agora, o que eu tenho observado, pelos envios de armas americanos, pelos tipos de movimento dos ucranianos, por algumas fotos de prisioneiros que eu tenho visto, por algumas reações do exército ucraniano, é que eles perderam a capacidade de coordenação de grandes unidades. É a impressão que eu tenho. Por que você acha que a Rússia tomou esse passo drástico aí? Porque é um passo drástico, né? Iniciar uma guerra a um país que estava até pacífico, né? Não estava causando guerra, não estava atacando seu território. É um passo bem drástico. Por que será que eles tomaram essa medida, na sua opinião? Eu acho que é uma coisa antiga, né? Primeiro, pela própria expansão da OTAN em direção a leste. A OTAN começa em 1949 com 12 países, hoje ela tem 30. Né? É um problema. Agora já se fala em OTAN mundial. Se você pegar os vídeos da OTAN, depois eu te mando, todos os vídeos da OTAN, eles falam em clima. Quando falam em clima, estão falando em Brasil e Amazônia, não tenho dúvida disso. Se alguém tiver dúvida nessa altura do campeonato, por favor. Então, eu acho assim, a OTAN ela não tem nada de defensiva, ela é uma aliança agressora. Tá? Ela destruiu a Líbia, destruiu parte eles operaram no Afeganistão, ajudaram a detonar a Sérvia. Tá? A Sérvia foi estraçalhada pela OTAN. E eu acho que os russos têm medo disso, eles têm medo da OTAN, essa é uma realidade, eles têm medo, e tomaram uma medida assim, drástica, mas talvez inevitável. Por quê? Porque o exército da Ucrânia estava concentrado ali no leste, nas regiões do Donbass, né, do Luhansk e o Donetsk, e já há indícios bastante claros que o exército ia fazer uma ofensiva naquela área para recuperar os territórios. Não, é mais ao norte, as duas repúblicas lá do Luhansk e o Donetsk. Ah, entendi. Porque tava rolando um movimento separatista lá da Ucrânia, né? Tipo, eles queriam se separar da Ucrânia. Tá, provavelmente vão. Entendi. Provavelmente vão. Isso que eles queriam recuperar isso. Há quem diga que eles queriam recuperar. Não sei até que ponto que é verdade ou se é propaganda russa, porque tem muito disso. Olha, eu vou te dizer. Analisar a guerra da Ucrânia hoje é a mesma coisa que... Você já viu aqueles puzzles gigantes de 5 mil peças? Ah, os quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Isso, sim. É isso. Por que eu tô te falando? Porque a imprensa só nega informações. Outro dia, eu até fiz um vídeo mostrando. Vai no Google e coloca Ukrainian Army Losses. Baixas do exército. Você não acha. Não tem essa informação. Não tem essa... Ele só fala dos russos. Um dia eu vi o Zelensky falando, não, porque o exército russo perdeu isso, perdeu aquilo. Falei, tá, cara pálida, bacana. Obrigado pelas informações. Mas e o seu? Nós queremos saber do seu. Eu preciso fazer um painel, eu sou analista, eu preciso dos dois dados. Então, é aquilo, né, Monark? Ninguém é criança nessa brincadeira. Se estão escondendo os dados... É porque os dados não são bons. Porque se fossem bons, eles fariam questão de mostrar que demonstra força, né? Exatamente.